E falta água pra vocês? Todos os dias. Faltava à tarde, né? Eu chegava do serviço e não tinha mais. 2 horas da tarde não tinha mais. Mas quando era 1 hora da manhã, às vezes até antes voltava. Ah, que nem eu tô falando, né? A água acaba 2 horas da tarde, chega no outro dia às 4 horas da manhã. Não, prejudicou bastante, né? Tipo, na hora de fechar açougue aqui, a gente depende da água, né, pra lavar. Sempre fecha entre as 3 e 5 horas, eles fecham o registro, acaba a água e volta na madrugada, em torno das 5 horas da manhã, mais ou menos. É incômodo, né? É difícil. Olá, bem-vindo ao Repórter Fiel, especial A Gota d'Água. São Paulo vive a pior crise no abastecimento de água e seu principal reservatório, que abastece mais de 5 milhões de habitantes na Grande São Paulo, está no limite. O Cantareira vem registrando contínuas quedas e atingiu o menor volume da história, recorrendo ao uso da reserva técnica, conhecida como volume morto. Nossos repórteres foram procurar entender a real gravidade da crise hídrica, como a população está se virando para enfrentar o dia a dia, qual o papel das autoridades nessa situação e qual o caminho para não acabar com os recursos da natureza. Várias cidades sofrem diariamente com falta d'água. Será possível as bacias hidrográficas voltar a seus estados de normalidade? O estado de São Paulo possui cerca de 44 milhões de habitantes e o abastecimento de água é fornecido por 8 bacias hidrográficas. Só os reservatórios do Cantareira e Alto Tietê atendem cerca de 10 milhões de pessoas na capital e algumas cidades da região metropolitana. O atual cenário dos mananciais é crítico devido à contínua retirada de água e à falta de chuva e até mesmo de investimentos. E para o físico da Unesp, Roberto Krenkel, há um que está em pior situação. Mas assim, existe um problema grave em relação ao principal reservatório de abastecimento de água para a cidade, que é o reservatório do Cantareira. E é muito difícil agora recuperarmos a situação anterior, que era a situação de normalidade do sistema. É o seguinte, quer dizer, o colapso já aconteceu. Desde maio de 2014, o Sistema Cantareira passou a trabalhar na sua reserva técnica, conhecida como volume morto. E você, sabe o que é volume morto? O volume morto é como um filtro de barro de água. Quando a água está abaixo da torneirinha, apesar de existir a água, ela não sai, a não ser que você vire o recipiente. O volume morto é essa água que está abaixo do nível de captação e precisa ser bombeada, mas, apesar do nome, essa água não é imprópria para o consumo. Às vezes aparece água colorida aí, marrom, não sei que cor que aparece em algumas casas, tá certo? Mas isso não tem a ver com volume morto. A água é água. Daqui a pouco, conheça o seu Valdir, um aposentado de Osasco que criou um projeto para reutilizar água, e a opinião dos especialistas sobre a crise hídrica. Clima e falta de investimento são os principais motivos apontados para a falta de água nas cidades. O governo estadual vem se posicionando de forma otimista em relação à crise hídrica, mas os especialistas não enxergam o problema da mesma forma. A constante queda dos reservatórios de água do estado de São Paulo foi agravada por 2 fatores: os reflexos do aquecimento global e a falta do planejamento no abastecimento. A emissão de gases causadores do efeito estufa já aumentou a temperatura média da Terra em 1 grau Celsius, segundo cientistas britânicos.
A estimativa é que fique mais quente. O planeta pode chegar ao final do século com termômetros até 4 graus Celsius mais elevados. Vários agentes contribuem para a variação climática global. Desmatamento e falta de áreas verdes são alguns dos fatores. Dentro dos dados históricos que se tem para São Paulo, esse ano foi o ano que as madrugadas ficaram mais quentes. Existe essa perspectiva de que a temperatura global deve aumentar, está aumentando em função das atividades antrópicas. Qual é o princípio básico por trás disso? É essa história de você aumentar a concentração dos gases de efeito estufa, que funciona como se fosse um cobertor que retém energia, que a princípio seria para fora do sistema climático, permanece no sistema por conta desse. E aí, se acumulando energia no sistema, a temperatura é um resultado, o aumento da temperatura é um resultado natural disso. A má administração dos recursos hídricos e a negligência das autoridades contribuíram, e muito, para que se chegasse ao estado crítico atual. Para manter um sistema operante é simples. A retirada de água precisa ser controlada de acordo com o nível do reservatório. Apesar de parecer um processo simples, não foi colocado em prática nas principais bacias de abastecimento. Houve também um pouco de irresponsabilidade generalizada do sistema de gestão de recursos hídricos, que não impôs à Sabesp uma obrigatoriedade de operar com maior segurança. O governo já sabia desde muito tempo, desde 2004 pelo menos, de que o sistema Cantareira já estava esgotado. E ele foi alertado, ele já tinha sido alertado para que buscasse água em outras regiões, e ele não fez isso. Então o governo foi omisso durante todo esse tempo, ele não fez os investimentos necessários. A falta de manutenção no sistema que leva água para as cidades é um problema sério. Tubulações antigas tendem a romper, ocasionando vazamentos e desperdícios. A nossa canalização é muito antiga, tem 80 anos de existência, ela tem que ser substituída, a Sabesp não substituiu ainda. Ela deveria ter investido lucro nisso. Mesmo utilizando o volume morto desde maio de 2014 e com diversas regiões com falta d'água, o governo admitiu a crise hídrica apenas em setembro de 2015. Falta de investimento, planejamento e má gestão são fatores agravantes para a atual situação. Desde o início da crise hídrica, a Sabesp afirmava que não haveria racionamento, apenas uma diminuição na retirada de água das represas. Em setembro deste ano, o governador Geraldo Alckmin convocou a imprensa e assumiu que o racionamento já estava acontecendo, seguindo as orientações da ANA, a Agência Nacional de Águas. O racionamento já existe. Quando a ANA determina que você tem que reduzir de 33 para 17 no Cantareira, é óbvio que você já está em restrição. Em recente nota divulgada, a Sabesp estima que o Cantareira saia do volume morto apenas em abril de 2016. O que as pessoas estão fazendo para economizar água? Daqui a pouco, no Repórter Fiel. Vamos conhecer alternativas sustentáveis que algumas pessoas vêm adotando para combater a escassez de água. E o projeto engenhoso que um aposentado de Osasco criou em sua residência. A falta de água é um problema já conhecido por todos, mas como a sociedade pode enfrentar essa situação? Só por meio da educação sustentável e no uso consciente da água. A única maneira de combater o desperdício e a degradação ambiental é educar o relacionamento da sociedade com o meio ambiente. O maior desafio é mudar a ideia do consumo irracional, herdada de gerações anteriores, e transmitir para as próximas um conceito de vida sustentável. Então, a questão do conceito de sustentabilidade, eu gosto sempre de definir que é um conceito em movimento. É um movimento que está atrelado a essa questão cultural. E sustentabilidade é um conceito que parte do princípio
que você tem que levar um estilo de vida que já não atende mais esse estilo de vida de hoje. Requer o quê? Essa integração do pensamento complexo, né? O Edgar Morin, ele fala que nós deveríamos retomar esse conceito entre indivíduo, espécie e sociedade, porque o pensamento racional cartesiano, o que ele fez? Ele separou. Nós somos natureza. O termo sustentabilidade é debatido pela ONU desde 1972, na primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo. Devido à sua complexidade, diversas organizações que lutam por um planeta mais sustentável discutem o tema, porém a sociedade não acompanha de forma aprofundada. O conceito precisa ser introduzido, repassado e discutido com todas as gerações, principalmente as mais novas, que hoje estão em formação, para que no futuro ser sustentável seja algo comum nos hábitos cotidianos. Se eu pensar que não é para mim, é para todo mundo, se eu pensar no espaço público, se eu pensar nos bens de um modo geral, eu vou saber separar as coisas. E talvez eu consiga fazer com que a tal da sustentabilidade aconteça. Um exemplo de prática sustentável que está ao alcance de todos é a reutilização da água. Muitas pessoas têm tomado medidas que podem até parecer pouca coisa, mas que, se tomada por todos, fazem a diferença. Colocar redutores de vazão nas torneiras, trocar a válvula da descarga no banheiro, colocar garrafas dentro da caixa acoplada do vaso sanitário para que ela encha menos, reaproveitar a água da máquina para lavar o quintal e a calçada, e captar a água da chuva para regar as plantas, são algumas maneiras de reutilizar esse bem tão precioso e finito. Além dessas economias simples, existem pessoas que fazem projetos mais elaborados para a reutilização de água, como o seu Valdir, de Osasco. Vamos conhecer o projeto com o Otávio Versani. Sabe aquela água da chuva que antes caía e apenas escorria ralo abaixo? Então, o seu Valdir e sua esposa, a dona Márcia, preocupados com os noticiários sobre um possível racionamento, decidiram fazer algo a respeito e construir um engenhoso sistema de captação da água da chuva, que utilizam para fazer várias coisas. A canteireira vai a zero, a gente precisa fazer alguma coisa urgente para ele. A água da chuva é captada na casa do seu Valdir por cisternas. Depois, ela é filtrada, decantada e distribuída para as descargas dos banheiros e áreas externas da casa. Elas caem lá no tanque também, né? Então, no tanque eu já lavo a área, o tapete, tênis, essas coisas dá para usar. Agora, essa aqui já tem essa torneira que dá para mim molhar as plantas. Dos banheiros, isso. Já serve para os 4 banheiros. Caso acabe o fornecimento de água para a região de Osasco, seu Valdir não passará necessidade. Eu tenho 70 dias de água de chuva, de 65 a 70 dias de água de chuva. Além do exemplo do seu Valdir, conhecemos um morador, também de Osasco, que decidiu aliar trabalho à sustentabilidade. Sérgio possui um food truck que não depende de energia elétrica para funcionar. O trailer dele é equipado com um sistema de captação de energia solar que mantém todos os equipamentos ligados. A ideia era já montar um food truck já com uma energia que fosse limpa, fácil, barata, com energia elétrica, energia solar convertida em elétrica. Eu posso utilizar esse trailer onde eu for, o horário que eu quiser, sem me preocupar com gasto, com poluição, com sujeira, com depredação do meio ambiente, com qualquer coisa. Eu não preciso me preocupar com nada. Atualmente, há uma grande expansão no mercado sustentável. Produtos e empreendimentos são lançados a cada dia e prometem diminuir o impacto ambiental. Mas, para incorporar a sustentabilidade em sua casa, é preciso planejamento antes da construção, como explica o arquiteto e especialista em construção sustentável Lula Gouveia. É o boom do momento, tudo é sustentável, né? É sustentável que todo mundo quer. Você tem alguns prédios que são super eficientes e você não tem um ar-condicionado. O cara fez um hospital em Salvador que não tem ar-condicionado. O cara usou uma técnica maluca que o vento passa por baixo, passa em contato com a água, então esse ar circula internamente umidificado e o cara consegue fazer um hospital que não depende de ar-condicionado. E isso tudo não é grana, isso tudo é papel e neurônio. A construção de uma casa sustentável é mais cara que a normal, mas o investimento vale a pena. Que uma casa sustentável gasta 20% a mais durante a construção, mas ao longo da vida você pode gastar metade dos recursos. Então sim, ele se paga, porém o investimento inicial é alto.
20% acima de uma casa normal. E isso tem que ser decidido antes do projeto. A parte de reuso de água. De água, exato. Tá. Onde que entraria isso? No sustentável? Bom, reuso de água. Basicamente a gente fala de 3 tipos de água dentro de uma casa. Você tem a água azul, potável, normal. Você tem a água cinza, que é uma água que sai de pia, uma água que você tem uma lavagem. E você tem a água marrom. Marrom é esgoto, que aí você vai ter que criar uma tubulação independente para a privada e para a pia. Porque senão vai misturar água e aí você perde os dois. Isso, em fase de projeto, é um custo ridículo e lá para frente dá um puta no retorno. Tomar banhos mais curtos, reaproveitar a água da chuva e da máquina de lavar são algumas ações que você também pode fazer para contribuir com a natureza. Até a próxima!